que criar duas raças de galinha poedeira juntas é bom para variar a cor da casca do ovo? Será que essa é a melhor opção? Será que tem mais coisa envolvida aí nesse processo? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Se inscreve aí no canal, use os comentários, faça uma pergunta que vai virar vídeo para você. Vamos lá, fica nesse vídeo até o final. Vamos lá. Ezequiel, seria bom misturar duas raças para ter uma cartela de ovos de coloração um pouco diversificada, né? Eu acho que a palavra é essa, um pouco diversificada. Assim, eu estou escrevendo um livro novo, inclusive, está até ali um pedaço dele aqui, ó, quem está no TikTok dá para ver aqui. Eu não escrevo no quadro, não, é os tópicos que estão no quadro. Alguém vai querer pescar ali. São os tópicos que estão no quadro ali. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Quem está no YouTube, tá aqui, ó. Aqui são os capítulos do livro. Por enquanto está em 25 capítulos. Eu estava escrevendo o capítulo 5. Eu tenho que tirar o óculos para enxergar de longe. O capítulo 5 que eu estava escrevendo, na verdade, revisando o capítulo 5, que eu falo sobre ciclo de produção e troca de lote. Uma das coisas é essa questão de raça, de você estar com duas raças diferentes. Se você tem a raça que tem o mesmo desenvolvimento, você pode até criar junto. Que no caso da GLC, para quem não sabe, a GLC, se a gente fosse falar de raça, a GLC é um monte de raça. Não é uma raça só. Porque a raça tem a padronização. O pastor alemão é igual. Você tem um pouquinho que tem um pouquinho mais de amarelo, outro tem um pouquinho mais de preto, mas pastor alemão é pastor alemão. Não tem como confundir. Estou falando de cachorro, né? No caso da galinha, quando você tem uma galinha que tem uma raça, ela também tem uma padronização. Todas elas são brancas. A Embrapa, todas elas são marrons, com alguma tonalidade diferente, às vezes um pouquinho mais marrom, um pouquinho menos marrom, às vezes tem uma peninha branca, às vezes não tem, mas, via de regra, elas são iguais. No caso da GLC, você tem galinha amarela, galinha branca, galinha preta, galinha cinza, galinha não sei o quê, galinha não sei o quê, não sei o quê. Só isso já diz que não é uma raça, é uma junção, é a mesma linhagem. Todas essas galinhas têm a linhagem de Banquiva, que é uma raça de poedeira pura que está lá do lado da Índia, lá, né? É uma galinha pequenininha, esguiazinha, tem um bico, uma cabecinha assim. Então, boa produção de ovos. Essas galinhas da GLC, elas têm essa linhagem dessa galinha que vem de lá, certo? E aí, a linhagem se multiplica em controles genéticos aí. Então, você não tem uma raça GLC, você tem várias raças da mesma linhagem. Estou falando aqui de forma grosseira, não sou geneticista, alguém vai querer me bater aí, mas é por entendimento melhor. Você tem uma mesma linhagem que gerou várias raças, a pessoa juntou tudo, coisas da ave franca, coisas da ave pluma, juntou tudo e dá. Então, por isso que você tem uma variação da cor de casca de ovo, porque o ovo depende da raça da galinha, a cor da casca do ovo. Então, se você tem uma galinha amarela, uma galinha preta, uma galinha cinza, você tem grande chance de cada galinha dessa ter uma cor de casca diferente. Só que todas essas galinhas, ela tem um desenvolvimento muito parecido. Se você tem galinha branca, aquela que tem uns negocinho preto assim, no pescoço, no meio dessa GLC sua, Adailson. Sandro, aqui tem a branca, preto, tem amarela, tem vermelha, tem preta. Então, tem uma certa mistura. Né? Mas agora tem uma especificamente que ela é branca, que tem uns pretos assim, parecendo um colar no pescoço? Tem uma que parece só aquele dálmatas, né? Aqueles cachorrinhos dálmatas que é com as bolinhas pretas. Ela desenvolveu mais que as outras? Tá quase no mesmo padrão. Agora, sim, eu percebi o seguinte, né, nessa linha GLC, né? Claro que isso é eu mesmo que estou falando, alguém com uma experiência podia opinar, mas assim, eu vi uma diferença de peso, né? Também, assim, tem umas que conseguem atingir um peso bem maior, outras um pouco menos, né? Não tem nem no peso você consegue, pelo menos eu não consegui, né? Eu acredito que não tenha conseguido, ter mantido erros para ter essa diferença, mas tem uma diferenciação de peso. Tem um vejo que eu mostrar um pouco bem acima e outros um pouco mais abaixo,
né? Porque, por exemplo, toda semana eu peso, né? E domingo agora eu pesei elas, que eu peso sempre aos domingos. E aí tinha delas com... eu pesei 10%, pesei até um pouco mais, eu pesei 20 galinhas, né? Pesei até um pouco mais de que 10%. E dessas tinha 4 que estavam acima do peso, né? Assim, teve uma delas que chegou a 2 quilos, outra a 1,810 kg, outras a 1,799 e a outra acho que foi 1,740, uma coisa assim. E as menores, com peso mais baixo, chegaram ali 1,450, 1,500, chegou nesse patamar, né? E aí eu fiquei preocupado, assim, a preocupação, claro, com as que estão abaixo, mas também com as que estão acima, né? Porque, de repente, elas vão atingir um patamar que vai ter problema, né? Galinha gorda demais. Esse peso de 1,400 com 30 semanas não é legal, não. Talvez esses 92% que a gente quer chegar, a ação tem que ser em cima dessas galinhas especificamente, certo? Então, às vezes, não sei se você conseguiu marcar ou de alguma forma ou de outra, tem que ver se essas galinhas estão botando ovo ou se são essas que estão botando ovo pequeno, por exemplo, certo? Porque tem grande chance de ser elas. E se elas não, se passar assim 2 semanas e você perceber, aí é um trabalho de formiguinha, dá um trabalho danado, mas se você perceber que seja essas galinhas que não estão botando ovo, pelo menos durante 2 semanas, porque é natural você chegar e a galinha não botar ovo naquele dia, não espere que a galinha vai botar ovo todo dia. Mas se você perceber 1 a 2 semanas se a galinha botar ovo, é melhor descartar do que manter. Essas especificamente. Porque se o percentual sobe, não é só botando mais ovos, é eliminando galinhas que não são produtivas. Sim. Ok? Então, galinha que não é produtiva, que bota um ovo na semana, é melhor vender ela para abate, separa, faz ela engordar, e vende para abate, capitaliza, transforma isso em ração para poder sustentar as outras que estão produzindo, certo? Então, aquela questão do romantismo também, né? É um negócio. Vamos ver quem é que produz. Quem não produz, infelizmente, tem que ter outro destino. E aí, complementando aqui, se você cria raças diferentes e o resultado é o mesmo, então eu crio Embrapa e Isabral, mas as duas têm o mesmo resultado, não tem por que eu criar as duas. Ou eu crio Embrapa ou eu crio Isabral. Porque as duas vão dar o mesmo resultado final, que é o ovo marrom grande. Se você quer criar 2 tipos de galinha e elas dão o mesmo resultado, esquece. Cria uma das duas só. Então, só vale a pena se você tiver resultados diferentes. Então, vai criar uma Novogen Brown e uma Novogen Tinted. Elas têm desenvolvimento muito parecido, quase que igual, não é igual, quase que igual, mas uma bota o ovo bege, bem clarinho, e a outra bota o ovo marrom. Aí você vai ter resultado. E assim, sempre escolha não dividir no meio, 50% e 50%. Você vai ter sempre uma galinha mais produtiva, você vai usar 70% dela e 30% da galinha menos produtiva. Então, a galinha de cor de casca mais clara, normalmente ela é menos produtiva do que a de casca marrom. O cliente, ele quer variação. Então, se você vende para uma bandeja de 15 ou de 30, de 30 você ter 10 ovos de uma cor diferente, já é uma variação. Né? Você não precisa ter 50% e 50%. Então, numa bandeja você vai ter um pouco mais, numa bandeja você vai ter um pouco menos. Funciona legal. Redução da possibilidade de erro, certo? Quanto mais galinhas misturadas você tem, é mais fácil não ter problemas. Eu me atrapalhei. Quanto maior a variedade de raças que você tem, mais fácil de ter problemas. Pronto, é isso que eu quis dizer. Que bom que chegou até aqui! Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens, inclusive participar de cursos e ter materiais gratuitos. Tem link aí na descrição. Seja membro do nosso canal, ajude a gente a manter o nosso trabalho. Um abraço!